Aí está, bom dia pessoal, quinta-feira, 24 de julho de 2025, agora são exatamente meio-dia, 7 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, primeiramente preciso pedir desculpa pro colega do Polo Branco da Cove que me fez plantão lá no meu beco, lá no meu ponto. Eu esqueci o nome dele, inclusive. Eu saí assim, putaço de casa, contrariado. E ele parou, tava me esperando ali, fazendo plantão, pegou adesivo, tudo certo. Eu falei, cara, não vou te gravar porque hoje eu não vou gravar, né? Eu tinha decidido isso, que eu não ia gravar pelo menos até segunda-feira próxima agora. Pelo menos aliviar a cabeça, né? Não ia deixar de trabalhar porque, enfim, é isso aqui, é daqui que eu tiro meu sustento. Mas eu pensei, tá, vamos dar uma aliviada. Só que eu não tinha dado nenhuma satisfação pra vocês, né? E eu tava com esse peso na consciência. Puta que pariu, eu vou desaparecer assim como quem vai a merda depois daquele vídeo de ontem desastroso. O pessoal vai pensar que eu desisti. Mas desistir não é opção. E daí quando eu vinha vindo, daí tocou, quando o rapaz esse me abordou lá na entrada do beco, que eu esqueci o nome de novo, desculpe meu amigo, meu bruxo, fez um plantão me esperando, pegou adesivo, e eu nem pra te acreditar aqui. Eu já tava indo buscar a Fernanda pra trazer aqui pro Hotel Ibis Styles, na Marilanca, 24 de outubro. Enquanto eu vinha ali na Perimetral, na Rank Par, na sinaleira, daí eu abri os comentários do vídeo de ontem que eu não tinha visto ainda. Eu disse, sabe uma coisa? Não podemos parar de gravar, não posso parar de gravar. Isso aqui que eu faço de melhor, eu acho, hoje. Se é que isso é bom, né? Esse é meu futuro, não são os aplicativos. Então, foda-se se tá ruim, foda-se se eu tô mal, foda-se. Eu tenho que encarar de uma vez por todas que o meu plano A agora são as redes sociais. Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Ainda não descobri, porque dinheiro não tô ganhando. Mas esse é o meu plano A. Então eu não tenho que dar prioridade para fazer aplicativo correndo de 20 pila para atravessar a cidade, enquanto talvez a minha oportunidade de verdade sejam as redes sociais, né? Então vamos continuar retratando, vamos continuar trazendo raiva, vamos continuar. Faltam só 2 dias para acabar a semana de férias, graças a Deus. E eu não faço ideia o que vai acontecer na segunda-feira. Até acho que sei que até faço ideia o que vai acontecer na segunda-feira. Nada. Só vai ter mais corrida. Só vai ter mais trânsito, só vai ter mais tranqueira, mas o preço não vai melhorar. Mas eu sei que vocês estão aqui para ver a realidade do motorista de aplicativo, né? Então vamos continuar trazendo, eu vou continuar trazendo a realidade, a minha realidade como motorista de aplicativo nas ruas de Porto Alegre. Eu tenho que buscar aqui a segunda passageira do dia para levar lá pro Rubiberto, né? Tô com um monte de coisa de merda enquanto eu pensava na vida ali no recuo do Hotel Ibis. E daí tocou 20 pila pro Rubem Berta, 28 minutos, 1.7 eu acho o KM. Vamos fazer ele. A relação tá terrível, mas como eu tenho trazido e levantado todos os dias aqui durante essa semana, a região central tá com baixa demanda e o preço caiu vertiginosamente. Na periferia, o preço também caiu vertiginosamente, mas pelo menos a demanda não está tão escassa assim, né? Então vamos tentar trabalhar dessa forma nesses próximos 2, 3 dias aí, até finalizar a semana de férias. E a semana que vem a gente recalcula a rota, né? Volta a pensar no que realmente dá pra fazer, né? Dá onde tirar o trabalho. E sobre a minha posição, a minha opinião sobre o vídeo de ontem, um feedback meu sobre aquilo que eu falei. Eu falei muito ontem que eu precisava baixar, com outras palavras, baixar a guarda e tal. De repente eu estava sendo muito exigente com os filtros e tal, né? E talvez isso estivesse prejudicando muito o meu trabalho. Eu tô pensando muito sobre isso. Tô pensando muito sobre isso, né? Então eu vou continuar pensando muito sobre isso. Se realmente baixar a guarda, aceitar ligar dinheiro, por exemplo, ir pra periferia valendo,
carregar qualquer coisa, no sentido supermercado, bicicleta, criança, periquito, papagaio, cachorro, se realmente é isso que vai fazer a diferença. Eu nunca defendi muito pelo contrário, eu fui sempre contra esse tipo de trabalho, trabalhar dessa maneira, né? Trabalhar assim. Mas ontem eu levantei essa ideia, disse, de repente estou filtrando demais, mas eu não cheguei a conclusão nenhuma a respeito. E estou vendo os comentários de vocês e os comentários de vocês sobre o vídeo de ontem que motivaram a dar o play nesse vídeo de hoje, né? Então, seguimos juntos, chegando aqui na Aurélio Bittencourt. Eu não vi nem o número e muito menos o nome da passageira. Eu só vi que é mulher, para levar ela lá pro Rubem Berto, depois a gente continua a conversa. Colégio Pastor Domos, aqui na Zona Norte. Não sabia da existência dessa unidade do Pastor Domos. Primeira vez que eu venho aqui. Já passei nessa rua chamada Dário Brossar. Enfim, trouxe a moça, acho que trabalha aí, não sei, acabou de abrir o portão com a chave ali. Não perguntei pra ela, entrou muda, saiu calado. Enfim, deixa eu mandar um abraço então agora aqui, 12h41, finalizei minha segunda corrida. Aqui é Parque Santa Fé, né? Pode ser? Vou falar com vocês, mandar um abraço, depois eu ligo o X que eu não liguei ainda. Mandar um abraço pro Vinícius Portela lá de São Borja, acabou de receber o adesivo aqui do canal. E disse que vai rodar pelas ruas de São Borja a partir de hoje. Só para dar uma atualizada em vocês, eu tô com pouquíssimos adesivos. Eu não devo ter mais que 10 adesivos aqui. E o pessoal tá me cobrando. Eu não posso marcar um local e tu até lá e correr o risco de não ter. Então eu não tô marcando. Já faz uma semana. Exatamente por isso. Quem tem me encontrado tá levando, tá? Eu não vou despachar nesse momento, porque eu vou dar prioridade para essa remessa que tá acabando, para o pessoal que tá me encontrando aqui na rua. E todo dia tem 2, 3 que me encontram no trânsito. Ontem o rapaz desceu no meio da Timóteo, lá com o piscareta ligado. Enfim, né? Eu já fiz uma encomenda faz 2 semanas do adesivo da Shopee e eu não faço ideia da qualidade desse adesivo, porque eu paguei muito barato, tá? Eu não sei se eu vou conseguir aproveitar esse adesivo dessa maneira que eu tô aproveitando esses aqui, que é para colocar no carro, né? Se eu não conseguir aproveitar dessa maneira, eu vou achar um destino para eles, com certeza eles não vão fora. De qualquer maneira, eu tenho um orçamento engatilhado para fazer uma nova remessa, se esse da Shopee não for ok. Então, pela próxima semana eu não vou ter novos adesivos, tá? Então não me cobrem que eu faça parada para distribuição e tal. Depois que eu receber a nova remessa, né, que eu devo fazer, eu fiz 100 na primeira vez, eu vou fazer mais 100 agora que eu vi que teve demanda, né? Daí a gente vai marcar, eu vou marcar um dia, uma hora, uma horinha e tal, como eu fiz ali logo que eu recebi lá no Ecoposto, por exemplo, ou a gente pode combinar em algum lugar, e daí quem tiver interesse em Porto Alegre e região se movimente até lá, e daí eu abro também para mais uma remessa por correio aí para quem tiver interesse, que não tiver acesso a Porto Alegre, né? Vou dar prioridade para mandar pelo correio para quem não está aqui na região metropolitana, certo? Vamos combinar assim? Mas não é o momento ainda, tá? Então não me peça, não adianta me pedir nesse momento. Eu vou dar prioridade para quem está me abordando na rua. E então um abraço pro Vinícius Portela, que recebeu lá, mandou uma fotinho para mim e me marcou lá no Insta. Eu vou repostar agora para todo mundo, né, tomar ciência e ligar X, né, para seguir trabalhando. Bora ali então no Leopoldina pegar o Gabriel. Não se antes ter recusado a quantidade incontável e imensurável de desaforos, né? De todos os tamanhos, gênero, número e graus de desaforos, sem exceção. E, ainda por cima, uma maçaneta bem dada, com direito a girateta, não registrada com sucesso, porque eu não tô aqui para gerar prova contra mim, né? Fui buscar o rapaz, daí no meio do deslocamento ele mandou uma pergunta, mandou uma mensagem: vai vir? Vai vir, ele escreveu errado, ele escreveu errado. Vai vir. E eu indo para pegar aqui no final, aqui nessa avenida aqui no Parque Santa Fé. Daí eu cheguei. Pra quê, né? Eu já tava indo. Ele não, sei lá, não atualizou, a internet não funcionou, raio caralho 4. 2 minutos e nada, cancelei a corrida. E ainda fiquei esperando, recusando, até que apareceu o bonito. A corrida era lá pro Centro Histórico. Eu ia fazer só pra testar o estagiário. 22 km, 27 pila pela freeway. Eu ia pedir revisão pra ter certeza que não ia ganhar.
né? E pensando, será que vale a pena mesmo ir pro centro histórico essa hora? Né? E o anjinho do bem aqui, é claro que não, Daniel. E o anjinho do não, mas é 27 pilas em 25 minutos. Não, porque não sei o que. E patati, e patatá, daí ficaram os dois se discutindo, cancelei, chegou o cara. Eu disse, bah, meu bruxo, tu tá de sacanagem comigo? Falei pra ele, né? Disse, o que houve, cara? Ô, meu, tu perguntou se eu tava vindo. Eu tô aqui há 3 minutos já e nada. Então agora que tu apareceu aí. Já tô aqui, ó, procurando a próxima. Disse, bah, cara, foi mal. Uma cara de foi mal aí, velho. Eu coloquei, eu mandei a mensagem pra ti e larguei o celular no bolso e não vi mais. Eu disse, pois é, né, cara, me ajuda a te ajudar. Ah, mas eu tô atrasado, tem como fazer por fora? Bem capaz. Isso aqui é aplicativo, meu bruxo. Isso aqui é só por aplicativo. Daí vai ter aquele vindo agora, né? Mas por que tu não comprou 50 pila dele pra levar? Por que não? Por que não? Enfim, chegando aqui então na Coab, aqui na principal, Adelino, Vale Jardim, alguma coisa assim. Uma viagemzinha meia boca, bem meia boca, 174 km, se eu não me engano, para levar ali para Bom Jesus, São Marcos. Eu acho que é na São Marcos. Se for a São Marcos, na verdade não é nem Bom Jesus ali, bom, é a parte alta, não é no bairro, não é na vila, no caso, isso que ele dizia. Mas eu recusei para chegar nessa corrida aqui aceitável, entre aspas, umas 30, 40 em questão de 2, 3 minutos. Sem brincadeira, sem forçar a amizade. Feito. Primeiro xixi do dia, aqui no posto do Tony Tornado. 7h11, Tito Livio, 6 minutos para buscar. Mínima 10 aqui não, queridinho. Aqui na esquina da São Simão com a Protásio Alves, parei aqui, larguei os rapazes aqui embaixo, na São Marcos. Daí já vim parar aqui mijar. E aqui tô bem posicionado para recusar as de 5,88 que nem essa agora, mínima 10. Aqui não, queridinha, 1,25. 3 corridas, 60 pila em 1h30. 3 corridas, 60 pila, ok. E 1h30 significa que eu fiz... Não, é 2 horas. Eu saí, era 11h30 de casa. Então tá tudo errado, como tem sido ultimamente. 3 corridas em 2 horas, 14 pila de Comfort para Lobo da Costa. Buscar na Protásio, 2,17 km. Vamos dar ali. Esse posto é bom aqui que eu posso ir para todos os lados, para os 2 lados da Protásio. E posso atravessar em direção ao Chácara das Pedras, se for o caso. E se for pro bairro Bom Jesus também eu consigo, Jardim do Salso que seja, pegar a própria Protásio, dobrar direito na primeira rua e tô dentro. E uma região bem movimentada da cidade. No caso aqui eu tenho que pegar o polo em direção ao centro, no lado par, 3.210, em direção à rua Lobo da Costa, na Cidade Baixa. Só para não passar batido, esse trecho aqui da Protásio Alves em dias úteis normais, não este trecho, mas esse sentido da Protásio Centro, entre 1h30 e 3 da tarde, principalmente na altura no bairro Rio Branco, lá entre a Lucas e a Silva Só, entre a Lucas e a Ramiro, na verdade, né? Talvez seja o pior trânsito de Porto Alegre, né, no horário, né? Porque aquelas sinaleiras ali do bairro Rio Branco, a sinaleira da São Vicente, da Professor Duplan, da João Guimarães, a da própria Lucas, não tem sincronia nenhuma e tu não consegue passar uma verde. É inacreditável. Só para registrar. Não é o caso de hoje, eu vou passar por esse trecho provavelmente sem problemas, porque hoje estamos aí, né, na última semana de férias. Não sei se é a última também, estava pensando, segunda-feira é 27. Não sei se as aulas já vão voltar dia 27 ou vai ter mais uns 4 ou 5 dias. De repente tem mais uma semana de férias e eu tô contando com o ovo dentro da galinha, né? Ai, agora que caiu essa ficha. Será que a semana que vem volta ao normal? Ah, que loucura! Não sei. Veremos. Descendo a Protásio então aqui, tomara que o Paulo esteja pronto, disposto e cheiroso, porque aqui não tem como aguardar, né? É impossível aguardar na Protásio Alves. Mas em geral eu não tenho problema com os passageiros, né? De vez em quando tem uns meio fora da casinha que esperam dentro do prédio, aquela coisa toda. Em geral o pessoal espera na calçada. Não tô vendo ninguém, pelo menos por enquanto. Tá meia quadra.
Cadê? Alerta de scanner. Tem ninguém, pô. Perceber que eu estava. Está com a vida ganha. Tomando uma long. Uma neneca, como diria os guris do Pretinho. A esse horário. Não, ele tá de férias. Tá sendo de férias agora, entendi, ó. 16 pila pra Francisco Trem, 55 centavos o minuto, não. Casalzinho. Vamos pegar carona com alguém nessa caminhoneta. E ele com uma nenequinha ali, ó. Vida ganha, né? Coisa boa. Quisera eu tá podendo tomar uma nenequinha essa hora também. Que delícia. Bom, tá de férias, tá tudo certo. Só pedi pra ele tomar cuidado pra não virar e deu. Foi com êxito o processo. 698 não, aqui não, queridinha. Tô aqui na Lobo da Costa, tentando baixo Santana. Esse é o rapaz que eu peguei na verdade, esse casal no caso, 8,24 para 52 centavos o minuto, nem pensar, Juvenal. Mínima 10 aqui não, queridinho. Agora são 1h44, eu não sei o que eu faço da minha vida. Se eu faço plantão aqui, se eu vou almoçar. 7,13 mínima. Aqui só toca isso, né? Só vai tocar mínima. Para ali na frente, essa aqui é Inácio Montanha. Ali na frente tem o posto modelo, mas daí na contramão, 7,31. Ah, que raiva, tio. O cara chega uma hora que não faz mais nada. 7,31 no Comfort pra buscar 6 minutos. É só no nosso. Aí, ó, os guris não tem um minuto de sossego. Parei aqui fazer um plantãozinho na Inácio Montanha. E ó, quem me abordou? Como é teu nome, meu bruxo? Bruno. Bruno, da onde? Porto Alegre. Porto Alegre mesmo? Pra cima deles e... Ferro nela. Agora tu veio. Parou aqui no golzinho dele, 7,40, mínima 10 aqui não, queridinha. Puta que pariu, só um pouquinho, deixa eu só acertar o imã aqui. Ó, estão saindo da garagem. Falou, Bruno, grande presença. Parou então aqui com o golzinho dele. Me viu e disse, eu não acredito, não sei o que. Faz assim, ó. Me dá um adesivo, ganhou. Tá? Repetindo o que eu falei mais cedo. Os próximos dias vai ser assim. Quem me achar, leva. Nem esquentei a vaga aqui no ponto de táxi da Jerônimo de Ornelas. Daí tocou a corrida aqui que me convenceu a sair daqui. Pegar aqui na... Esqueci. Venâncio... Não, João Teles. Bem na João Teles. O demorado vai ser só fazer esse retorninho aqui. Depois eu acho que a trânsito é tranquilo. Levar ali pra 24 de outubro. 12 pila no Comfort. Mas só agora que eu vi em tempo. Ainda bem que ele mandou mensagem, porque eu tava muito sentido de não ter... De ter esquecido o nome do Kleber 1903. Esse é o arroba dele. Então deve ser colorado, imagino eu, né? Ou ele não deve ter nascido em 1903. Não, 1903 é o Grêmio, tô rateando. Então é gremista, é óbvio. Como eu aqui. Kleber 1903 foi o rapaz que me fez plantão lá no Cafofo hoje de manhã. Ele tinha avisado que tava indo pra lá no meu Insta, só que eu não tinha visto. Eu não tinha visto mesmo, não tinha atualizado as mensagens ali e tal. E aí agora que eu fui, parei aqui no ponto de táxi. Daí eu fui colocar no Instagram a fotinha ali e tal porque eu, né? Um dia ainda vou levar umas pedradas desses taxistas. Na verdade, meu objetivo é colocar o adesivo num deles, né? No dia que eu conseguir colocar o adesivo num taxista, vai ser massa. Daí vai ficar postado no meu feed. Com muito orgulho. Então, se você, colega aí taxista, me segue, acompanha o canal, assim como quem vai a merda, só pra ver como a gente tá se fudendo. Ou não. E eu sei que tem alguns que me seguem. E não sei se são vários, mas são alguns. Uma vez aqui na própria Jerônimo de Ornelas, há muito tempo atrás, na época do Focus, eu tava fazendo um retorninho ali bem na frente do Imperial. E daí veio um cara, enquanto eu fazia a manobra bem devagarinho, porque é apertado aquele retorno ali na Jerônimo, né? Saiu do ponto, um taxista veio e bateu no meu vidro. Na hora que eu tava olhando pro lado oposto, eu levei um susto na hora. Ele disse, não sei o que, te acompanho lá, segue aí, bababá. Eu não lembro o nome dele, faz muito tempo isso aí. Mas enfim, enquanto eu ficava ali, enquanto eu esperava essa corrida que eu tô indo buscar agora, daí eu fui ver as mensagens que eu tinha recebido aí no último turno no Instagram. E daí tava lá a mensagem do Kleber, uma das últimas, porque foi uma das mais antigas no caso, né? Que ele mandou justamente quando tava chegando lá em casa. Eu não vi.
né? Mas eu consegui entregar pra ele. E que bom que ele mandou mensagem, que agora eu consegui registrá-lo. Kleber 1903, então. Um abraço pra ti, meu Bruce. Valeu pela disposição de ter se movimentado até o Cafofo do Sol só pra carimbar a tua nave. Ele tem um polo da Cove também. Não peguei a placa, não interessa, não vem ao caso, né? Mas se vocês virem um polo da Cove carimbado com um adesivo do canal Diário de um Uber, é o Kleber. Hashtag fica a dica. 4A. Deixa eu ajudar ela. Não me custa, né? Vou ficar aqui parado. Tá apertada a vaga pra ela ali atrás. Assim como quem vai a merda, paramos aqui na Nova York pra almoçar. A moça não consegue. Olha que tem. Agora tem uma vaga pra colocar um jamajamanta. Para aqui numa vaga de embarque e desembarque. Permitido. De olho. Esses guris não aparecem, né? E assim como vai a merda, o nosso... hoje tá bem servido. Chega até a salivar. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Sem comentário. Eu sei, vai ter gente dizendo, mas Daniel, eu te falei, tu tem que ter uma no teu porta-luvas. Eu sei. Acontece que eu sou um cara metódico. Pela terceira vez na vida eu esqueci. Mas ninguém lembra das vezes que eu não esqueci. Ninguém fala dos dias que eu não esqueci. Todo dia eu tenho tudo direitinho, bonitinho. Quando eu tô colocando o primeiro pé na escada, quando eu tô descendo, acreditem nisso, todos os dias quando eu tô descendo as escadas lá do Cafofo, quando eu coloco o primeiro pé, eu paro e reviso a colher. Esse eu não esqueci. Hoje eu não revisei. E justamente no dia que eu não revisei, eu não peguei. Acontece. Às vezes dá tilt na máquina, né? Mas se tu tivesse... Até já esqueci. Que eu esqueci a colher. Alerta para cenas repugnantes. 25 para as 3 da tarde aqui na Alfredo Correia Daut, no bairro Boa Vista. Agora deixa eu comer em paz. Essa vida é uma merda, mas a minha comida é boa pra caralho. E assim como quem vai a merda, onde vim parar de novo, porque sábado eu estive aqui. Sábado foi não, domingo. Aqui no Igara, Avenida Boqueirão. Depois que eu almocei, peguei uma corridinha pro Jardim Ipu. Lá fiquei rateando, olhando a pedreira do Asmus. E daí, depois de uns 5 minutos, sem tocar nada, nem pra mandar merda, tocou essa aqui pra vir pra Boqueirão, um clube de praia, Orla Sports Bar. Deve ser de areia, né? Deve ser de beach tênis ou qualquer coisa pra que eu valha. E agora eu vou, rapaz que veio treinar aqui, vou ali no posto metropolitano, que me deram a dica outro dia. Eu acabei cagando literalmente ali no Assum Center, né? E daí teve um rapaz que comentou que o posto metropolitano que tem aqui, do lado oposto da Boqueirão, no sentido de quem vai em direção a Matias, não, a Guajuviras. Tô bem no comecinho dela. Essa aqui é a próxima avenida à direita, é a Avenida Farroupilha, a Avenida do Shopping Parque Shopping Canoas, né? Enfim, o rapaz disse que o posto metropolitano também é cagável. Eu acho que eu sei qual é, acho que já fui ali uma vez. Pela posição eu acho que é o mesmo que eu fui uma vez. Realmente era um banheiro bem limpinho e tal. Mas eu vou ter certeza agora. E depois vamos rezar, né? Pra voltar. Ou pelo menos pra conseguir alguma corrida que seja justa, pelo menos 15 para as 4 da tarde. Vamos até ali, vamos até o posto juntos. Daí pra quem não sabe, não conhece, já fica sabendo onde fica esse posto metropolitano. Aqui na Avenida Boqueirão, sentido centro de Canoas, Guajuviras. Não é esse posto eu nunca vi. Este posto eu nunca vi. Então temos que achar onde que é o banheiro. Deixa
pensar aqui, normalmente é nas direitas, né? Deve ser lá naquele, já vi, sanitários. Aqui tem uma vaguinha bem na frente, pifadinha, uma coisa linda. Adoro assim, adoro quando o banheiro é pifado. Adoro quando o banheiro tá pifado. Ali tá ele à direita, ó. Feito então, só para não passar batido, confirmando. Banheirinho, ok aqui no posto. Eu só vim fazer um xixi. Mas se eu quisesse, dava até pra tomar banho. Tinha 2 boxes ali dentro e tal. Bem ok. Bem ok. Né? O suficiente pra quem tá na pista desesperado. Vambora daqui, ó. Nós passaram uns 15 minutos e nem a merda do aplicativo me mandou. Nem a merda do aplicativo me mandou. Devo estar no buraco negro. Não deveria ser assim, né? Não era pra ser assim. 4h13 da tarde, vamos sair daqui. Uma direção a Açucena. Acho que a Açucena é a próxima rua grande, né? Que vai lá pro lado do shopping. Não direcionei nem porra nenhuma. Mas vamos ver que se toca alguma coisa, né? Nem pra reclamar, nem desaforo. Eu tô com saudade do toque do aplicativo do estagiário. Pelo menos o banheiro do posto é bom, viu? Não fui na loja, muito menos abasteci. Por sinal, não vou precisar abastecer hoje. Ontem abortei na metade da jornada. Sobrou gasolina. É a Açucena, a próxima grandona? É a Açucena. Vamos ali então. Vamos dar uma volta por Canoas. Essa aqui é a Avenida Boqueirão. Estou na altura do bairro Igara agora. Essa avenida que começa na BR-116 e vai até o bairro da Guajuviras. Bairro popular que tem cerca daqui de uns 1,5 km, 2 talvez. À esquerda, à direita ali, depois da Açucena, se eu não me engano, é bairro Estância Velha. Ó, o Daniel já tá expandindo território, hein? Antes só falava dos bairros de Porto Alegre, agora já tá se atrevendo a falar dos bairros de Canoas. Canoas é tão próximo de Porto Alegre. Esse posto Buffon aqui que eu vi uma vez, que eu achava que era esse aqui que eu tava indo pra mijar. Uma vez eu vi nesse posto ali. Larguei por aqui e fui parar ali mijar também. Agora peguei aqui a rua Açucena à direita, em direção ao Parque Shopping Canoas. À esquerda o bairro Igara. E à direita eu acho que é Estância Velha, né? Esse aí à esquerda é o assunto que eu caguei no final de semana. Por sinal, o banheirinho tá bem limpinho. Tinha acabado de limpar naquela hora ali. Talvez eu tenha tido sorte ou não, né? De repente é padrão deles manter daquele jeito. Lá no final dessa rua aqui vai ter um trancamento, uma rotatória, né? Daí depois ali tem uns condomínios de bacana. Eu não sei o nome do bairro ali. Não sei. É uma região mais perto do shopping, Parque Shopping Canoas. Eu tô sem corrida, sem chamada, não tocou nada ainda nos últimos 20 minutos aproximadamente. E não sei o que eu faço da minha vida. Ah, já sei, vou parar na frente dos condomínios, que daí é um pouquinho antes de chegar no hospital. Lá no final da Açucena com a Santos Ferreira. Se não é nesse cruzamento, é próximo, tem o Hospital Gracinha, né? Ali sempre tem demanda. Vou ligar 99. Ligar 99 agora aqui pra ver se toca alguma coisa. Eu acho que eu tô bloqueado brancamente pelo estagiário. Tocou 7 pilas pra onde? Tobias Barreto. Mínima 10 aqui não, queridinha, tá? Já tá pensando que eu tinha sido bloqueado o aplicativo. Sei lá. Quando demora tanto tempo a tocar, o cara começa a pensar bobagem, né? Porque não fica tanto tempo sem tocar. Toca. Não quer dizer que dá pra fazer, mas tocar sempre toca. Sempre toca. Não tem não tocar. Eu tô em Canoas, né? Por isso que eu não costumo vir pra Canoas. 12 pilas pra onde? Rua Allan Kardec, no bairro Fátima. Vamos dar ali. Pegar onde? Não sei. Ai, que bom que veio o senhor, me disse a senhora aqui, que eu trouxe aqui pra Rua Allan Kardec. Rua Allan Kardec, no fundão da Fátima aqui.
A senhora da política me perguntou. Vi o carro adesivado com a propaganda do governo do estado, né? Na mesma hora ela já achou que eu fosse da política. Não, não, senhora, não sou da política, isso é só propaganda de... uma propaganda, né? E coincidentemente ou não, o anunciante é o governo do estado e tal. E daí ele disse, tá, então tá, desculpa, moço, não queria lhe atrapalhar. Eu disse, não é atrapalhando nem nada. Eu até expliquei pra ela como é que funcionava, né? Porque eu tenho essa preocupação de não deixar o pessoal pensar que eu tô fazendo Uber com carro oficial, né? Com dinheiro público. Já me perguntaram isso com essas palavras. E daí eu expliquei direitinho como é que funcionava, aplicativo de mídia, tu te cadastra lá, deixa teu carro à disposição. Quando tem anunciante, o aplicativo entra em contato. Isso serve pra ti, que me pergunta de vez em quando. Quando serve pra ti, quando tem uma campanha, o aplicativo vai entrar em contato, vai te oferecer ali as condições, vai te passar as condições da campanha. Se tu aceitar a agenda da adesivagem, tu fica um período com adesivo no teu carro e tu ganha uma grana no final. Falei tudo isso pra ela, né? E ela disse, tá bom, tá tudo bem, não tem problema, eu já entendi. É que eu preciso falar com alguém, algum político, pra me dizer se vai alagar minha casa. Eu disse, putz, a preocupação dela é essa. Eu disse, a senhora já morava ali o ano passado? Não, eu vim morar aqui depois da enchente. Eu disse, a senhora sabe que aqui foi a região mais atingida do estado, uma das pelo menos, né? Da região metropolitana, com certeza. Bairro Fátima, aqui do lado do rio. O rio que passa aqui é o quê? Dos Sinos? Acho que é, né? Eu acho que é dos Sinos que passa aqui do lado da 448 ali. E daí, enfim, ela disse, eu morava no litoral lá e tal, mas tive que vir pra cá. Eu tô muito preocupado porque a semana retrasada aí choveu e já virou um rio a minha rua. E eu precisava falar com alguém que me dissesse que não vai alagar. Eu disse, infelizmente eu não sou essa pessoa, senhora. Não, tudo bem, obrigado pelo esclarecimento, moço. Ficando muito preocupada mesmo. Que pena, senhora. Não posso ajudar. Sinto muito, mas eu não posso lhe ajudar nessa questão. E agora, José? Pra onde eu vou? Vou esperar um pouquinho por aqui. Vamos contabilizar o prejuízo, né? Tocou nada, já mais uns 10 minutos parado aqui. Bem mal posicionado, por sinal. Agora residencial, né? Que, enfim. Vamos voltar ele vazio aqui pela Zona Oeste, extrema da Zona Oeste de Canoas. Isso aqui acho que chama Perimetral Oeste, alguma coisa assim, né? Avenida que a prefeitura tava duplicando já faz uns 2-3 anos. Não tinha visto pronto esse trecho aqui ainda. Não sei se está pronto, na verdade, tá cheio de bloco de concreto no meio aí, não sei se isso é assim mesmo. Acho que é assim mesmo. É um lugar aqui, um espaço mais esplanada, para as pessoas sentarem e tal. Enfim, aqui é o bairro Fátima, Rio Branco lá na frente, Mato Grande, sei lá, essa região aqui. Essa aqui é a Avenida Irineu Carvalho Carvalho Braga, isso aí. O pessoal de Canoas sabe exatamente onde é. Vamos em direção a Porto Alegre, né? Lá no fundão tá Porto Alegre, já tô vendo as torres lá da arena. Aquela igreja bonita que tem ali no bairro Rio Branco, não sei o nome. Tô vendo aqui a torre dela à esquerda lá. Bem no fundão. Não sei se vocês conseguem ver aí, acho que não. Eu visualizo daqui o Morro Santana. O Morro da Polícia, na verdade. Das antenas da polícia, né? Morro da Polícia, lá no fundão. Vamos voltando aqui. Dando uma banda por Canoas. Zona Oeste de Canoas. Bebidas Mota, ó. O Mota tá expandindo os negócios aqui à direita, ó. O Mota tá expandindo os negócios. Outro dia achei o supermercado Mota lá no Jardim Carvalho. Agora as bebidas Motas aqui, o que acho que isso aqui já é Rio Branco, né? Eu acho que aqui já é Rio Branco. Essa via segue até Mauá, eu vou até Mauá lá, aquela rua, a primeira rua de Canoas. E daí eu vou em direção ao Rio, em direção à BR, para ir acessar o bairro do Maitá. E ver se toca alguma coisa. Já liguei 99, não tem nada. Nem no Tururu, nem na puta que pariu. Uber também tá parado.
Outro dia alguém me falou 688. Não vou ficar fazendo corridinha aqui dentro. Até porque aqui mínima 10 não, queridinha, né? Não sei, perdi a fala. Tem alguma coisa, não sei se interessante ou não. Vamos indo. Direção a Porto Alegre. 11 pilas pra onde? Pra Harmonia. Não vamos voltar ali. Vou pegar a corrida em direção a Porto Alegre. Não adianta que... sim, outro dia um colega falou que depois da enchente os ônibus aqui em Canoas são passe livre. Eu não verifiquei essa informação. Também não duvidei do colega. Eu só desconfiava, só não sabia disso, né? Aí um Porto Alegre, Rio Branco ali intermunicipal. E daí por isso também que a demanda aqui está muito baixa, porque as pessoas vão de bus, uma vez que é gratuito, né? E pode ser a justificativa para dias de tarde assim, não ter demanda nenhuma. Ou se tem, é muito pequena. Vou pegar a Rua Primavera aqui à esquerda, que ela passa bem no meião da Rio Branco. Sei que tem uma UPA por aqui. Uma vez eu peguei uma corrida daqui pra Vila Assunção. Uma moça, não sei se médico ou enfermeira, mas que trabalhava na UPA ou no posto de saúde da Rio Branco. Não sei se é UPA, acho que não é UPA, né? É posto de saúde, UBS. E foi uma boa corrida aquela vez. Mas faz tempo isso já, é bastante tempo. Nem lembro quanto. 10h49 para centro de Canoas. Não. Rua Coronel Vicente, lá no centro de Canoas. Não. Se eu tivesse a garantia que de lá pegasse uma corrida para Porto Alegre, eu até faria. Mas eu não quero mais é ficar em Canoas agora. Voltamos vazio, contabilizando prejuízo. Mais um dia que eu estou bem abaixo da meta. São quase 5 horas da tarde, não fechei R$150 ainda. Continuando assim, ainda vou bater os 300 de novo. E o saldo só vai ficando cada dia mais negativo. Não sei o que vai ser em agosto, sabe? Não sei como é que eu vou pagar minhas contas em agosto. Tem que ligar pro Rogério e pedir uns contatos de agiota. Que loucura. Que loucura. Um monte de caminhão estacionado aqui. Até parecem abandonados de alguma maneira. Uma Kombi velha, toda enferrujada. Essa não anda mais faz muito tempo, com certeza. Não sei se vocês prestem atenção nos muros, vocês verem as marcas, as cicatrizes da enchente. Não tem uma casa, um muro que não esteja marcado. Muitas casas estão vazias, né? As pessoas colocaram à venda ou abandonaram, sei lá. Porque quem tem condição, ou teve alguma condição de sair daqui, saiu. Aí ainda tem um monte de entulho. Não sei se é desde a época da enchente ou é mais recente. Deve ser mais recente, né? E triste de ver isso, sabe? Triste mesmo de ver isso. Lá na frente já está a linha do trem, Avenida Guilherme Michel. Vou ter que quebrar uma esquerda para depois dobrar a direita de novo para acessá-la. E depois indo em direção ao bairro do Maitá, né? Outro dia eu estava nessa região aqui, chamou Monsalve, lembram? E era esse horário também. Mas acho que hoje o Grêmio não tem treino, jogou ontem, né? Por sinal, que papelão que fez, né? Arena lotada, todo mundo feliz que a arena agora finalmente é do Grêmio. E em campo um time ridículo. Futebol medonho. Os caras não conseguiam acertar 3 passes na sequência. Constrangedor ver aquilo. Ontem eu tava vendo o jogo, eu pensei, eu passei o dia inteiro passando raiva com os passageiros. Voltei mais cedo pra casa. Comecei a me remoer, minha consciência, porque eu tinha parado mais cedo, mais uma vez. Daí começa o jogo do Grêmio e eu começo a passar raiva com aquele time. Assim, né? Que dia é esse? 20 pila pra onde? Santa Rosa de Lima.
Pra pegar na rua João Moreira Maciel. Vamos fazer ali, lá pra Santa Rosa de Lima, Zona Norte de Porto Alegre. E ali na frente tem outros colegas, provavelmente esperando uma colega da Viviane, né? Mesmo lugar, esperando com o pistoleto ligado, provavelmente. Passageiro que não tava contando com a nossa astúcia, né? A Viviane Aqui, chegou, rapidão. Não. Chegou a colega dela, que vai com o meu colega ali. A Viviane ainda não chegou. Não, é outro. Enfim. O PIN tá lá dentro. Uma dessas fábricas que tem aqui na beira do porto. Vê se é ela aqui. É Viviane? Ah, tá muito não. Viviane? Chegou a minha passageira. 5h25, chegamos aqui no bairro Santa Rosa de Lima. Agora já vamos buscar o Leonardo para levar lá pro Guatemi, numa ruazinha aqui dentro, não sei qual é. Vamos lá, nesse aperto que é esse bairro. Essa é a rua da infância, onde eu trouxe a moça. O Honda Fit não sabe o que vai fazer da vida. Enquanto ele se decide, eu vou. Mercadão aqui à direita. Muitos populares na rua. Deixa eu aproveitar enquanto eu faço esse deslocamento e vocês vão curtindo a paisagem da região, que eu ando muito pouco, por sinal. Enquanto eu fazia essa corrida aqui, recebi a mensagem do Igor Lima, acho que é isso, né, meu bruxo? Ele disse assim: ia te mandar 5,88, mas como a mínima 10, te mandei 10. Daí logo em seguida a notificação do Nubank com o Pix do amigão Igor Lima, 10 pilinhas pra mim aqui, pro canal no caso, né? Agora apertou. Vai! Apertou, vamos lá. Enfim. Obrigado então, meu bruxo. Valeu pelo apoio, pelo carinho aí. E como eu te falei antes, me procura amanhã na pista. Se tu me encontrar, o teu adesivo tá garantido, pelo menos por enquanto, né? Restam poucos, mas ainda tem. Eu acredito que até o almoço de amanhã deve ter algum aí disponível para entregar em mãos para amigão. Enfim, que ruas apertadas, olha só. Agora um velho numa bicicleta, mais para lá do que para cá, zigue-zague. Pegar essa rua à esquerda, eu não sei qual é o nome da rua que eu tenho que buscar, eu sei que eu tenho que buscar esse bairro. Tô indo pelo Waze aqui. Agora só para registrar, que trânsito infernal ali da Brasil, entrada da cidade, né? Quem vem pela Freeway, que coisa terrível. E eu vi um movimento diferenciado. Eu me lembrei que tem uma feira acontecendo na Fiergues. Alerta de demanda para quem está na região aí. E para mim, alerta de passar longe. Agora deu uma aliviada aqui nas tranqueiras. Deu para desenvolver um pouquinho. Coloquei uma terceira. Já vamos ter que reduzir de novo. Esse é o bairro Santa Rosa de Lima, para quem não sabe, não conhece, zona norte da cidade. Bairro compreendido entre o Sarandi e o Rubem Berta. Tem várias vilas aqui, vários loteamentos, muita gente, alguns cachorros, muito carro estacionado. É difícil se movimentar por aqui, sabe? Bem complicado. Agora aqui chegar a Bernardino Silveira de Amorim, é ali na Santíssima Trindade. Agora já localizei. Pegar o Leonardo e levar para o Guatemix, só para não passar batido. Cadê ele? É essa rua aqui. 10:07 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Tô aqui na rua Milton Guerreiro, bairro Santa Teresa, nos condomínios que tem aqui. Imagina a vista que essas casas não devem ter. Deve ter uma vista sensacional. É bem no meio do Morro Santa Teresa, a face que dá de frente pro Lago Guaíba. Enfim, mas não é sobre isso que eu queria falar. Dá pra dizer que são 10:07 da noite.
estagiário já tá mandando pra casa, só toca a corrida pra Zona Sul. E muito mal paga, por sinal. Eu confesso que eu não queria ir agora. Não pretendo ir agora. Mas é complicado. Mais um dia tenebroso em Porto Alegre, infelizmente. Não adiantou eu sair do edredom, não adiantou eu evitar o travesseiro, não adiantou eu fugir dos puff. Nada adiantou. Como diz o colega aqui lá, não tem mais estratégia. Agora somos todos monitorados. O que tem pra ti é isso aqui, lambos bens. Só corrida de 50. A semana passada eu reclamava que era de 70 a 80 centavos o minuto, né? Agora é 53, 54. Quando muito dá 60 centavos o minuto. O dia inteiro. Foda, sabe? Depois que eu levei o rapaz pro Guatemi, que eu peguei lá na Santa Rosa, eu encaixei uma corridinha pro bairro Rio Branco, ali Danilo Peçanha. E Danilo Peçanha, eu peguei essa corrida que eu peguei na Guete e trouxe a senhora pra cá. Uma das poucas comfort que eu fiz no dia. Essa corrida já tocou 2 vezes pra mim, ó. 17 pila pra uma das ruas lá de cima do Morro da Amapá. Uma daquelas ruas que tá lá em cima. Comparada, 17 pila comparada, 51 centavos o minuto. Já tocou na exclusiva e agora tocou no Tururu. É assim que tá. Antes disso trocou pra Estrada Canasal, aqui na Vila Nova também. 14 pila. Eu tinha que buscar não sei aonde. Antes disso tocou 23 pra Balduino Bottini, lá na Ípica. R$23 aqui dessa região. R$23. Corrida pra Ípica não pode baixar de 30 sob hipótese alguma. A não ser que tu esteja lá querendo voltar desesperadamente pro centro. Daqui pra lá não pode baixar de... O ideal seria 40 corrida pra Ípica. Porque dá 17 km. Dá 17 km e dá 40, 50 minutos, principalmente nesse horário. 17, 18 km, dependendo de onde tu for. E é assim que tá. Não tem mais corrida que te convença. E as únicas que aparecem verdinha ali são de 5,88. 17,69, de novo essa corrida pra rua José Alves de Castro. 10 km para levar e eu tenho que buscar 2 no meio da Ursa Maior ali, naquela região ali debaixo da Cruzeiro ali. Aquela vila que tem ali, Vila da Pedreira, eu acho, né? Ó, 5,88 vai ser tudo verdinho, né? E nem isso foi. Pegar na Miguel Couto e levar pra Getúlio. Mas 5,88 não, mínima 10. Aqui não, queridinha. Tá difícil, pessoal. Tá complicado. Eu não sei como é que tá a situação pra quem trabalha na madrugada aí. Hilário Ribeiro, o destino Dona Augusta, 14 pila. E aí, vamos dar ou não vamos dar? Agora eu tô com na exclusiva. Não peguei na Tururu, agora vou na exclusiva. Dona Augusta para Hilário Ribeiro. Vamos fazer ele só pelo destino. Também não sei se é uma boa. 14 pila para Moinhos de Vento. Feito então, finalizando aqui na Travessa Nova Trento, bairro Tristeza, Zona Sul de Porto Alegre. Minha última corrida de hoje. E sobre o dia de hoje não tem mais nada que falar que seja diferente ou melhor do que todo esse mês famigerado de julho, né? Aproveitar mais uma vez, vou bater na tecla. Quem tem condição, que pule dessa barca o quanto antes. Não dá mais. Hoje o colega lá do grupo estava dizendo que alguém chegou para ele para pedir dinheiro, ajuda para pagar o aluguel. É assim que estamos. Tá todo mundo desesperado, literalmente. Aproveitar então esse deslocamento aqui. Tô aqui na Alto Niemeyer já. Lá no final já é o Cafofo do Sol. Provavelmente tu vai estar vendo esse vídeo já no dia 25 de julho, ou grande maioria do meu público será no dia de amanhã, no dia 25 de julho, né?
Uns vão ver antes da meia-noite, se eu conseguir postar antes, e outros vão ver depois, mas 95% dos vídeos dos views vão ser amanhã. E amanhã, dia 25 de julho, para quem não sabe, é dia do motorista, né? Dia do motorista. Eu lembro do ano passado, eu não estava gravando, foi o período que eu fiquei afastado e que eu quase que peguei o celular para falar sobre isso, na época, assim, perdido. Que no dia 25 de julho de 2024, no dia do motorista, a Uber baixou a tarifa mínima do Comfort de R$ 7,42, que era, até então, para R$ 6,98. Nunca me esqueço disso. Eu acordei aquele dia pensando, primeiro na expectativa durante a semana, né? Tomara que mande uma promoçãozinha, fazer uma missão especial aí, 20 corridas, ganhe 100 pila, ou qualquer coisa parecida, para o dia do motorista, para valorizar, né? De alguma maneira. Porque o aplicativo não existiria se não fôssemos nós os motoristas de aplicativo, né? Os motoristas parceiros das plataformas. E além de não ter mandado nada, baixou a tarifa mínima, né, do aplicativo, no caso da categoria Comfort, como presente, entre aspas, pela passagem desse dia. Enfim, tá atrás de mim ou tá na frente? Tá na frente, então não tem que fazer nada. Uma ambulância vindo. A Rottenmeier sempre pra mim é surpresa, sabe? Eu tive dois BOs aqui. O do caralho voador, lá em 2020, quando me bateram, lá atrás. E o primeiro Gaspar, bem ali naquela sinaleira, um pouquinho antes onde eu estava. Não, foi aqui nessa quadra, na frente dessa banca aqui, ó. Na frente dessa banca aqui, o Gaspar morreu dentro d'água. Aqui é uma baixada, uma barriga d'água. Qualquer temporal mais forte daqueles que vem, né, com muita água em 20 minutos, isso aqui fica cheio. E aquele dia, em janeiro de 24, eu caí, né, naquela piscina e o Gaspar não conseguiu sair. Mas não era sobre isso que eu queria falar. Então, sobre o dia do motorista, então eu desejo para ti, meu amigo, meu companheiro, meu inscrito, meu seguidor, meu bruxo, que é motorista de aplicativo, me acompanha aqui, recentemente ou não, há tempos ou não, eu nunca recebi tantas mensagens de colegas, né, de inscritos, principalmente no Insta. Tô te seguindo faz 2 semanas, tô curtindo o teu trabalho, parabéns pelos vídeos, te sigo faz 1 mês, não sei o que. O pessoal, graças a Deus, o pessoal tá chegando novo, tá se renovando de alguma maneira, né? E o pessoal tá curtindo. Isso aí é um feedback que eu adoro, sabe? Eu adoro. Então, pra ti, meu amigo motorista de aplicativo, que me acompanha aí pelas ruas de Porto Alegre, e pra ti também, que não é das ruas de Porto Alegre, mas que me acompanha, eu desejo pra ti um feliz dia do motorista, que tu tenha uma excelente jornada de trabalho, um dia abençoado, com muitas corridas, com passageiros bacanas, legais, que não te incomodem, que não te estressem, e principalmente que tu consiga fazer um faturamento de acordo com aquilo que tu espere, né? É com essa vibe que eu vou sair amanhã. Amanhã, dia 25, com certeza esse texto vai ser repetido, porque pra mim ainda não chegou o dia 25, mas com certeza pra ti que tá vendo esse vídeo, já é dia 25, ou pra grande maioria pelo menos. Feito? Então, dito isso, muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais, e quem não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, os meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.